Olá, bem-vindos a mais um vídeo da DigiSat Tecnologia. Nesse vídeo, vamos mostrar para vocês o cadastramento de um produto dentro do sistema da DigiSat. Como a gente vai fazer o cadastramento desse produto. No exemplo que a gente vai colocar hoje, a gente vai cadastrar um biscoito, um produto normal, sem nenhum controle de estoque específico. Depois teremos vídeo sobre esses controles específicos e produtos pesáveis. Então nesse vídeo a gente vai cadastrar um item, um biscoito, para mostrar para vocês o cadastramento. Mas também a gente vai mostrar para vocês quais os campos que são necessários e quais campos que vocês poderão cadastrar para ter uma melhor função desse item dentro do sistema e utilizar os recursos que o sistema tem. Então vamos lá. O cadastro de produtos e serviços, então aqui em produtos, cadastros, produtos e serviços, mas vocês também podem já deixar um módulo pinado aqui ou pressionar esse botãozinho aqui ou também Ctrl espaço e procurar produtos e serviços. Então aqui na tela é uma listagem, como vocês viram no vídeo de cadastro de produtos e serviços, uma listagem do item. Nós podemos também fazer o cadastro utilizando a opção de consultar cadastro, mostrando então, listando o código de barras, digitando o código de barras desse item e o sistema vai fazer uma busca através de uma consulta numa API da DigiSat, mas vamos mostrar para vocês nesse vídeo manualmente como faz o cadastro. Então vamos lá, vamos adicionar o cadastro. Aqui então, por ser um produto, a gente já vai marcar a opção de produto. Repare que ele traz campos que são obrigatórios e também aqui nas guias ele traz informações que são obrigatórias, tá? Mas a gente vai mostrar, no geral, o cadastramento correto desse item e para que serve cada um desses campos. Então vamos lá, claro que o produto, para ser vendável, ele tem que estar a opção marcado como vendável e também como ativo. O código do produto, se vocês querem deixar em branco, podem deixar, que o próprio sistema se encarrega de fazer uma codificação, seguindo já uma codificação que ele tem dentro do sistema. Porém, se vocês querem digitar a informação, colocar um código que vocês, de preferência de vocês poderão colocar. Pode ser tanto um código com letras, quanto só letras, ou também letras e números, ou somente número. Vai ficar a critério de vocês. Então aqui na descrição, quanto melhor vocês colocarem a descrição, melhor, até para o cliente poder saber qual é o produto que ele está colocando. Então uma descrição, quanto mais detalhada for, melhor, podendo até inclusive colocar marca do produto, se tiver sabor, podemos colocar sabor, cor, Então quanto mais detalhado for o produto, melhor, para que o cliente possa saber o que ele está adquirindo. Então vamos no nosso exemplo, vamos colocar aqui, biscoito Maria, vou botar aqui Nestlé 500 gramas, ok pessoal? Bom, quanto à acentuação, então se vocês quiserem colocar com acentuação, não tem problema. Geralmente às vezes o pessoal, dependendo como for, coloca essa informação de aspa ou mesmo já vemos, por exemplo, a opção d'água, coloca assim, mas ou às vezes também, dependendo como for, pode ter então essa bolinha de grau, tracinho, espaço, barra, mas alguns equipamentos não aceitam esses itens, tá? Então alguns SATs ou algumas impressoras fiscais mais antigas, tá? não aceitam algum determinado caractere. Então é bem possível que, se vocês colocarem alguma acentuação ou algum caractere especial, como mesmo símbolo de graus, esse símbolo aqui, ou até mesmo, por exemplo, a opção assim, d'água, ao cadastrar, por exemplo, uma caixa d'água, pode ser que, dependendo do equipamento que vocês estão utilizando, pode ser que isso venha a dar uma rejeição ou até mesmo uma falha na hora da impressão, principalmente com impressoras fiscais mais antigas, Apesar que impressora fiscal só mesmo em Santa Catarina mesmo, que a gente está utilizando, mas ainda existem algumas impressoras em alguns estados. Então, quanto à acentuação, não tem problema nenhum se vocês querem cadastrar com ou sem,
Tá? Outra dica importante aqui no cadastramento é sempre manter um padrão de cadastramento. Então, por exemplo, biscoito, sempre colocar biscoitos, refrigerante, sempre colocar refrigerantes. Se vocês querem já cadastrar tudo em maiúsculo, podem cadastrar tudo em maiúsculo, fica a critério da empresa de vocês, até para uma melhor organização. Aqui a unidade de medida é como que a gente vai controlar esse nosso produto. Então aqui tem várias unidades de medida já cadastradas. Caso vocês precisarem cadastrar mais algum, é só clicar nesse botão, colocar aqui a descrição da unidade de medidas, né? Por exemplo, pares ou par, e aqui colocar a sigla da unidade de medida. Por exemplo, vamos cadastrar um conjunto, e aqui a gente vai colocar conjunto. Feito isso, grava, só tome cuidado porque eu não consigo mais editar depois uma unidade de medida já cadastrada, tá? A unidade de medida que vocês cadastraram já passa a estar aqui para vocês. Então aqui é sempre a unidade de medida de controle do seu estoque. Nesse caso a gente vai controlar cada pacotinho de 500 gramas, então cada pacotinho é uma unidade desse pacote. Se vocês quiserem cadastrar pacote aqui também, não tem problema. Mas aqui a gente vai controlar por unidade, ou seja, cada pacotinho de 500 gramas é uma unidade que a gente está vendendo. Tá? A unidade tributável, geralmente a unidade tributável, ela é igual, né, da unidade de medida, principalmente dentro do país. Em caso de GLP é diferente essa unidade de medida, mas quando vocês forem importar, exportar, aliás, né, não importar, quando vocês forem fazer uma exportação, é necessário olhar a unidade de medida tendo como base o NCM do item. Muitas vezes a unidade de medida, o seu controle, por exemplo, chinelos, o controle pode ser em unidade, mas quando for para fora é pares, né? Então é interessante quando vocês forem vender para fora do país, né, é interessante vocês olharem qual que é a unidade de medida tributável, né, que vocês vão ter nesse item aí. Tá? E claro, se tiver unidade de medida tributável, colocar então o fator que representa. Se é né, uma unidade, é um par, não tem problema nenhum. Mas se vocês, por exemplo, venderem em unidade e a unidade tributável for em quilo, tem que saber a quantidade, o peso de cada uma das suas unidades tributáveis. Tá? Aqui a característica, né, como a gente viu no vídeo do cadastro de produtos e serviço, essa característica ela também serve para que a gente possa fazer então uma busca desse produto. Então vocês poderão colocar uma característica desse produto aqui e poder também utilizar para fazer busca para esse produto. Um exemplo pode ser numa loja de autopeças, onde aqui a gente coloca a descrição do item, amortecedor e a marca do amortecedor, e aqui para quais os veículos que esse amortecedor serviria. Então a gente poderia colocar aqui amortecedor X, e aqui serviria para Cruze, Jetta, Fusion, e aí a gente faz uma busca, como a gente viu no vídeo do cadastro de produtos e serviços, uma busca conjugada, por exemplo, a palavra amortecedor mais o texto que tiver aqui dentro das características. Então isso é interessante, se vocês quiserem utilizar, podem utilizar. Agora a parte de subgrupos, então a gente vai clicar nesse botão, vai listar então aqui subgrupos, então aqui vamos colocar biscoitos, né? Então se a gente tiver já biscoito cadastrado, se não tiver biscoito cadastrado, a gente pode, claro, fazer então o cadastro desse subgrupo aqui. Então vamos ver aqui então em grupos, que a gente tem vários grupos, tá? Então a gente vai poder colocar aqui, vamos colocar aqui até aproveitar aqui que tem já um grupo de matinais, por exemplo, a gente poderia cadastrar aqui então um subgrupo de biscoitos, né? Ou criar um grupo novo para biscoitos, também fica a critério de vocês. E aqui então, dentro do produto, vamos colocar aqui biscoitos, já encontrou dentro do grupo, a gente pegou aqui, dentro do grupo de matinais tem o grupo de biscoitos. Também é um critério de organização de vocês. Aqui é uma coisa, e é interessante utilizar isso para várias opções de filtros que o sistema tem e vários relatórios por grupo também. Não é obrigatório, mas pode ser colocado. Código contábil,
tá? Também não é um campo obrigatório, mas ele pode ser sim utilizado quando vocês vão gerar o SPED, registro 500 do SPED de contribuições, o FD de contribuições. Esse código contábil, o sistema não traz nenhum código contábil, tá? Mas é interessante vocês conversarem com o contador e para cadastrar corretamente, já que trata de uma informação que vai para o SPED também. Então aqui a gente tem o código contábil de saída para as vendas e o código contábil para as compras, né? Outra informação do que é referente ao SPED é a indicação de truncamento e arredondamento, tá? É apenas para informação de SPED, e aqui se a produção é própria ou produção de terceiro. Aqui a gente tem um campo observação, que também vocês podem colocar essas observações, lembrando que aqui nas observações, se vocês querem que essas observações que estão aqui do item saiam logo após a descrição do item na nota fiscal eletrônica, basta vir aqui em configurações, auxiliares, né? Auxiliares, configurações, aqui na opção de saída, opção de venda, e aí tem uma opção aqui embaixo que vocês marcam, adicionar observação do cadastro do produto ou serviço no item da venda, ou seja, no momento que a gente está fazendo a venda, essas observações que estão aqui dentro do cadastro do produto pode sair também na venda, tá? Aqui também é uma informação para cashback, então a gente pode colocar um percentual de valores, por exemplo, 0,5%, 0,5% de cashback vai ser dado para o cliente toda vez que esse produto é vendido. Isso, claro, sobre o preço praticado no momento da venda, tá? E dias para primeiro contato, para o pós-venda. Então essa é uma informação exclusiva do sistema administrador, nos demais sistemas não tem essa opção aqui de dias para primeiro contato. Então se eu colocar aqui 10 dias, toda venda que eu fizer que envolva esse item, ele vai fazer um agendamento para daqui 10 dias, para que vocês possam ligar para esse cliente e ver como é que foi a experiência dele em adquirir esse produto aqui. Então isso pode ser feito em qualquer modalidade de venda. Aí está disponível também, não só para produtos, está disponível também para serviço. Bom, como a gente está cadastrando um produto, agora a gente vem para a guia produto, onde a gente tem então a informação do código de barras do item. Tá? Então a gente vai ter aqui uma informação, esse campo é um campo muito importante de ser preenchido, ele tem que ser preenchido com 8, 12, 13 ou 14 caracteres, não pode ser diferente disso, tá? Inclusive se vocês cadastrarem qualquer informação, o sistema vai avisar que está errada a informação, tá? Ele vai dizer, ó, código de barras inválido, ok? Mas também tem que ser um código de barras que tenha o último dígito verificador que seja condizente com a quantidade de dígitos que vem antes dele, né? Isso pode dar rejeição na nota eletrônica, tá? Esse botão que está aqui ao lado faz com que o sistema gere um código de barras aleatório, certo? Válido perante a Cefaz, porque ele tem a quantidade de caracteres, né? Porém, e o dígito verificador, porém ele não é um código de barra registrado em nenhum órgão que registra. Então a gente chama o código de barras que a gente utilizou aqui em código de barras artificial. Bom, a gente está trabalhando com esse produto, não é um produto pesável, então a gente pode deixar em branco. O código de barras, tá, pessoal? Também se vocês quiserem deixar em branco, pode deixar em branco. E claro, se vocês já estão cadastrando o item, tá? A gente pode ter a informação por aqui. Lembrando que o item, como eu falei para vocês, podem ser cadastrado já através da consulta do código de barras ou até mesmo importando ele do XML da nota de compra. Então é possível fazer o cadastramento do item já com os dados do XML também, tá? Bom, como não é um produto pesável, ok? Ele é um produto normal, então não tem peso, a gente vai deixar essas informações aqui em branco. Deixando o código de barras em branco, tá? O produto ele vai na nota como sem jetim. Vamos clicar aqui só para deixar um código de barras, tá? Não é necessário, tá? Ajuda bastante no momento de fazer a leitura através do leitor de código de barras. Então, se o item que vocês estão cadastrando aqui tenha um código de barras, recomenda-se que vocês coloquem esse código de barras, tá? Pessoal, aqui a gente tem referência do preço da etiqueta. Olha só, a gente tem metro, litro e quilograma. Vocês já devem ter visto no supermercado
ou nos locais onde vocês vão, por exemplo, biscoito Maria, né, 500 gramas, o valor desse biscoito, né, e o preço por quilo, né? Então, como a gente está trabalhando em gramas aqui, a unidade aqui de referência seria quilograma. E aqui a gente vai colocar a base de referência, que é o quê? O peso do produto, peso líquido, 350 gramas. Ou, na realidade, aqui a gente está cadastrando um de 500 gramas. Então, se for 500 gramas, a gente colocaria aqui 500 gramas. O que que vai fazer com isso? Lá na etiqueta, a gente pode configurar a etiqueta para isso, né? Na etiqueta, o sistema vai dividir o preço por essa quantidade que está aqui. Então, o preço que vocês colocarem aqui, ele vai dividir por essa quantidade para saber o preço, nesse caso, por quilograma. Então, vocês têm a informação de preço por quilograma. Se vocês estão trabalhando, por exemplo, um produto que é vendido em metro, exemplo, papel toalha, até mesmo o próprio papel higiênico que é vendido em metro, então aqui vocês colocariam unidade de referência metro e aqui a quantidade de metros que tem dentro da embalagem que vocês estão vendendo. A mesma coisa se vocês vão trabalhar, por exemplo, com produtos como refrigerante, que é líquidos, que tem 350 gramas, 350 ml, aliás, 1 litro, 1,5 litro, 3 litros. Então vocês vão colocar aqui a referência de litros e aqui a quantidade de litros que tem dentro da embalagem que vocês estão vendendo para o cliente. Então isso vai fazer com que o sistema tenha essa informação para mostrar para o cliente o preço da unidade que está sendo vendida e o preço por quilo, litro ou também por metro. Como a gente está trabalhando aqui em gramas, 500 gramas, então claro que a unidade de medida aqui vai ser quilograma, certo? E também o peso de 500 gramas, que é o peso da nossa embalagem que a gente está vendendo, ou seja, do nosso produto que a gente está vendendo lá. Ok? Continuando aqui então, o cadastro de marcas também é interessante, porque tem várias funções no sistema que utilizam a marca. Então basta a gente vir aqui, clicar nesse botão ou pressionar Enter ou F3. Vamos pegar aqui a marca Nestlé, né? A gente já achou a marca, ok, tranquilo. Agora o item, tipo do item também é importante, mercadoria para revenda. O peso líquido, né? E o peso já bruto com a embalagem, né? E essa informação também é interessante vocês colocarem, porque dependendo aonde vocês vão colocar o sistema, certo? Vocês vão poder ter essa informação para que ele gere até inclusive informação do romaneio, né? Agora o gênero do item, então aqui vocês vão pegar, por exemplo, o gênero do item, vamos ver se tem biscoitos, né? Acho que não tem, aí vocês vão dar uma olhada no gênero do item. Não é obrigatório, tá, pessoal? Mas se vocês quiserem colocar essas informações, não tem problema nenhum, a gente vai poder colocar essas informações aqui também. O número da ficha de controle de importação, se o produto for importado, então qual que é o número da ficha do controle de importação. E aqui a localização. Vocês poderão cadastrar localizações, como por exemplo, prateleira, vou botar aqui, ó, prateleira A, né? Corredor 3, por exemplo, né? Uma localização, existem relatórios para isso, tá? Vamos botar aqui, ó, corredor 1, prateleira 2, né? Vocês poderão colocar essas informações, não é necessário colocar, tá? Mas ajuda bastante se vocês estão colocando o sistema numa distribuidora, por exemplo, né? Para saber, para separar. Então isso vai sair no romaneio de carga, vai sair essas informações, ordenado inclusive pela localização. E também tem relatórios de venda, né, para itens de localização. Qual que é o item? O relatório de venda da localização. Então, também é utilizado para posto de combustível, essas informações, por exemplo, produtos da pista ou produtos da loja de conveniência. Então, a localização do item ajuda bastante na separação do item e também tem relatórios para isso. Então, a parte de produto já está ok. Claro, se vocês quiserem cadastrar a foto do produto, basta clicar aqui e se vocês tiverem a imagem do produto, podem buscar. Se vocês estiverem cadastrando pelo código de barras, através da opção de consultar cadastro,
ele já traz a imagem desse produto, caso encontrar essa imagem na API da DigiSat. Agora a gente vai aqui para a parte de tributação, então onde a gente vai colocar o NCM desse item, certo? Sempre lembrando, tá, gente, que aqui a gente está fazendo tudo isso de forma manual, né? Mas se a gente estivesse importando o item do XML da nota de compra, ele já traria então a informação desses campos aqui, tá? Essas informações que ele está trazendo aqui é referente à alíquota nacional do estado onde o sistema está habilitado, né? Também a alíquota estadual, que é a alíquota nacional, aqui é a alíquota estadual, para que ele saia no rodapé do documento essas informações, tá? Não é a carga efetiva tributária para isso. A tributação já vem com alguma tributação padrão ao sistema, mas é importante vocês já cadastrarem a tributação correta para depois selecionarem aqui. A tributação estadual também tem aqui, né? Aqui a gente do lado a gente tem algumas informações, por exemplo, ele buscar o cadastro de tributação, se é necessário criar um novo. E aqui esses dois botãozinhos, tá, pessoal? É que ele vai trazer informações se ele consultou através do nosso serviço de consulta tributária da Emendes. Então isso é interessante vocês também, se vocês quiserem utilizar esse serviço, né, pode ser utilizado para ajudar na consulta da tributação tanto federal quanto estadual do item, né? E aqui então, claro, o CEST de acordo com o NCM que a gente colocou aqui. E é importante vocês colocarem o CEST, né, principalmente se o produto é substituição tributária. Então é uma coisa necessária informar isso. Aqui a gente não tem nenhuma tributação com substituição tributária, mas se tivesse aqui selecionado uma tributação de substituição tributária, é obrigatório informar o CEST, tá? Se vocês deixarem informar o CEST manualmente, o campo fica livre e tem que preencher. A partir do momento que vocês colocarem manualmente e for substituição tributária, o CEST tem que ser preenchido, ok? Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro tem um código do benefício fiscal, né? Então pode ser colocado esse código do benefício fiscal aqui, quando for o caso disso, né? Agora a gente vem para a guia preços, tá? Então o sistema já entra aqui com o índice de cálculo de preço de custo setado. É importantíssimo vocês deixarem isso aqui, tá? Porque através da informação do preço, né, de custo, ele vai calcular o preço de venda. Então aqui ele já tem um índice de custo padrão que ele leva em consideração essas variáveis, como o valor da compra, mais frete, mais ICMS de substituição, imposto, IPI, outras despesas, seguro, valor do Fundo de Combate à Pobreza, né? E também ele pode descontar o valor do ICMS, e claro, aqui também ele está tirando já o valor do desconto, né? Então, através desse custo, que é o custo real, a gente vai poder aqui calcular o preço de venda, e esse preço de venda pode ser informado de forma manual. Aqui, ou se vocês quiserem já colocar aqui o percentual, também ele faz. Ou aqui a gente pode já buscar um índice de preço de venda, que pode ser tanto líquido quanto bruto, utilizando o markup. E com isso, o sistema já fica setado essa informação, qual que é o índice que a gente está colocando, né? E com isso ele vai poder ter informação toda vez que o custo de venda, de preço de custo oscilar através de uma entrada de nota, ele vai poder ajustar o preço de venda do item de acordo com o índice de preço que vocês colocarem aqui, tá? A gente pode também colocar um percentual de limite de desconto, né, para esse item. Então, acima desse limite, o sistema vai solicitar a senha. Claro, isso é uma permissão para o usuário. Então, aqui na parte de perfil de usuário, então aqui a gente não tem nenhum perfil, mas vamos criar um perfil de restrição. Então aqui nas restrições, é interessante criar isso. Aqui nas movimentações de saída, por exemplo, eu tenho uma opçãozinha aqui. A gente tem uma opção que é para que ele não venda, permitir vender com desconto acima do limite definido no cadastro. Ou seja, se eu marcar essa opção, o usuário que está operando o sistema vai poder dar um desconto acima desse limite que eu determinei aqui. Se eu desmarcar essa opção, o usuário que está operando o sistema e que tiver atrelado àquele perfil não vai poder utilizar acima disso.
Se ele passar, o sistema vai solicitar uma senha para que ele possa ser então autorizado a dar esse limite de desconto. Aqui a gente tem também um percentual de comissão, tá? Vocês viram num vídeo de cadastro de vendedores que a gente tem a comissão no cadastro do vendedor também, mas eu posso já colocar a comissão aqui na ficha do produto, no cadastro do produto. E esse é o percentual que ele vai sobrepor do técnico. Então, se não tiver comissão na ficha do técnico, ele vai pegar o que está aqui. Se tiver aqui e tiver lá no cadastro do técnico, ele preferencialmente vai pegar essa comissão que está aqui, tá? O cálculo de custo médio ele faz de forma automática através das entradas da mercadoria. E aí o que ele vai fazer? É o custo real da mercadoria. Então, como que ele vai fazer o custo médio? Ele vai somar todos o custo mais IPI, frete, valor de ICMS de substituição, imposto de importação, IPI, outras despesas, seguro, valor do Fundo de Combate à Pobreza e menos desconto, né, de todas as compras desse item, né, e aí divide pela quantidade total já comprada. Então o preço de custo médio leva em consideração todos os encargos e impostos, desconto, acréscimo que foram colocados sobre o item, né? Vai fazer uma soma geral, né? Aí divide pela quantidade total comprada desse item. A data da última compra, ele coloca de forma automática também ao registrar a nota da compra. Preço da última compra, que é só o preço unitário mesmo do item, já coloca aqui também de forma automática. E data da última venda também ele preenche de forma automática, tá? Bom, a guia estoque então traz a quantidade em estoque, né, que a gente tem, e o tipo de controle de estoque, se é normal, grade, serial. A gente vai ter vídeos específicos para isso, então vamos deixar como normal e percebam que o campo quantidade está livre. Tá? Esse campo quantidade está livre porque é o primeiro cadastro que a gente está fazendo do item. Então tem que tomar muito cuidado aqui para não apresentar algumas situações que possam apresentar futuramente erro no estoque. Então olha só, esse campo aqui, agora nesse momento eu posso cadastrar a informação dele como se eu estivesse contando o que eu tenho na prateleira e eu parto desses itens com 10 quantidades. Agora, se eu estiver cadastrando esse item para depois da entrada das 10 unidades, por exemplo, que eu estou comprando, eu posso deixar em branco e o sistema vai alimentando esse campo de acordo com as entradas. O que às vezes pode parecer uma facilidade é no momento do cadastramento do item através do XML da nota de compra, porque ele vai trazer essa tela e esse campo quantidade. Se vocês preencherem aqui e continuarem a nota de compra, né, a informação que vocês colocarem aqui depois vai ser somada à quantidade comprada. Então, muito cuidado no momento do cadastramento do item, ok, pessoal? Para que isso possa ter uma informação precisa. Então, esse campo quantidade, vocês só coloquem manualmente a informação, tá? Quando de fato eu estou comprando, estou contando o que tiver na prateleira, estou colocando informação, estou gravando esse item pela primeira vez, eu estou contando o que tiver na prateleira e não vou registrar sua nota de entrada, né? Pode ser que eu esteja migrando de um outro sistema, a gente queira fazer uma contagem, então pode ser feito isso também. Sempre lembrando que a partir do momento que eu tiver qualquer movimentação desse item, né, esse campo quantidade vai ficar bloqueado, tá? Então é muito importante a informação aqui. Então essa informação seria para a quantidade inicial e a partir dessa quantidade ele vai somando todas as notas de compra que vai entrando e vai diminuindo todas as notas de saída que são feitas aqui dentro do sistema. Então é muito importante o cuidado no momento da informação dessa quantidade, principalmente se um item é novo e está sendo cadastrado através da importação do XML. Por quê? Porque a importação do XML, você já está aproveitando a importação para cadastrar o item e depois fazer a entrada desse item. Então, geralmente, quando vocês estão cadastrando o item pela importação do XML, deixe esse campo em branco, porque depois, posteriormente, ele vai ser alimentado pela quantidade que está chegando da nota de compra. Tá? Aqui, se esse item vai ser vendido fracionado ou não, né? Aqui a quantidade de saldo que indica o seguinte, né? A quantidade que eu tenho aqui em estoque
menos as quantidades em pedido de compra, em pré-venda e também em ordem de serviço. Então essa quantidade de saldo indica o que de fato eu poderia vender desse item. E é claro que o sistema também tem um controle também aqui na movimentação de saída, né? Então, para que ele não venda, permitir vender com quantidade de saldo negativa, porém com quantidade de saldo em estoque positivo, claro. Né? Então, se a gente desmarcar essa opção, o operador nunca vai poder fazer uma venda ou um pedido acima dessa quantidade de saldo, desde que as movimentações sejam feitas aqui na movimentação de saída. Então é bem importante essa informação aqui, ok? A quantidade mínima, quantidade máxima, vocês podem já colocar essas informações, então eu posso já determinar para o sistema essas configurações, quantidade máxima e quantidade mínima, e o sistema ele pode dar alerta para vocês dessas quantidades mínimas e máximas sendo atingidas. Então, em auxiliares, configurações, aqui a gente vem em saída, né? Opções da venda, e aqui eu tenho alertas, tá? Para quando atingir as quantidades mínimas e máximas, né? Ele possa dar algum alerta. Então é interessante vocês darem uma olhada aqui, ó, né? Porque aqui a gente alertar o usuário quando a quantidade máxima ou mínima do produto for atingida. Claro, na quantidade máxima é no momento da entrada da mercadoria e na mínima é no momento da saída da mercadoria. E essa quantidade consignada também é uma quantidade que vocês não conseguem alimentar e que ele vai alimentar essa quantidade toda vez que a movimentação, tanto de entrada e saída, utilizar a natureza da operação aqui como consignação. Tanto na entrada quanto na saída, a gente tem a opção de ter a opção de consignação. Então esse campo consignação, o sistema vai alimentar de forma automática, ok? Aqui são os campos personalizados, a gente pode criar campos personalizados para um produto, né? Como vocês viram no vídeo de cadastro de produto e serviço, campos, inclusive eles podem ser usados para pesquisa, tá? Então aqui a gente pode adicionar um campo personalizado novo, por exemplo, ok, vamos colocar um texto e para produtos e serviços. E aí então eu posso já selecionar e esse campo vai ficar aqui onde eu posso, em todo o cadastro, colocar o nome da distribuidora desse item ou um outro campo que vocês queiram ter aqui também, tá? A opção de condições especial está somente para o sistema administrador, a gente vai fazer um vídeo só para isso também, tá? E aqui a gente tem uma opção para o emendes, onde eu posso não mostrar esse produto no saneamento, ou seja, ele não vai para o saneamento, tá? Aqui, como eu falei para vocês, o fato de ele ter gerado esse código de barras de forma automática, ele torna ele um código artificial, então ele já está setado como código artificial, tá? E se esse produto for uma refeição? E aqui eu posso, por exemplo, relacionar o meu produto, né? Principalmente se o produto não tem um código de barras, né? Ou, por exemplo, for um produto pesável, banana, laranja, por exemplo, eu posso adicionar esse código nosso e relacionar ele com o código do emendes, tá? E aqui também eu posso, para esse item, como eu falei, eu posso ter código de barras adicionais, tá? Então eu posso, por exemplo, colocar um código de barras aqui e alguns outros códigos de barras, novamente válidos, né? Então eu posso, vamos até pegar o mesmo código aqui, ó. Eu posso colocar esse código de barras, caso eu tiver mais que um código de barras para o mesmo item, e aí eu posso ainda inclusive colocar a quantidade que eu vou vender. Então toda vez que eu passar esse código, ele vai vender uma unidade. Se de repente eu tivesse com 2 aqui, toda vez que ele passar esse código, né, mesmo que o código de barras seja diferente do que está aqui, tá? Então ele vai vender 2 unidades. Então o item pode ter um código de barras principal, e esse código de barras principal sempre vai vender uma unidade, tá? Ou eu posso colocar ele aqui, claro, né? Se tiver de código de barras diferentes, eu posso colocar ele para colocar quantidades vendidas. Aqui também, na questão de estoque, a gente vai marcar a opção se ele vai
permitir vender venda fracionada ou não. Então, geralmente, se um produto é vendido em metro, se a unidade de medida do item, por exemplo, for metro, for litros, que a gente tenha que vender fracionado, é interessante a gente colocar aqui em estoque também a parte de fracionado. Tá? Outra coisa interessante é aqui no preço, tá? Às vezes pode ter mais que 2 casas decimal, então para isso a configuração do sistema aqui em casa decimal pode ser expandida até, por exemplo, 4 casas decimais, né? Principalmente para produtos que são vendidos em fração, né? Então é interessante que tanto a quantidade de casa decimal quanto a quantidade de valor unitário possa ter até 4 casas decimal. E aqui, claro, no momento do cadastramento, eu posso cadastrar, né, isso aqui. É claro, tá, que mesmo eu colocando o valor unitário assim, o valor total do item sempre vai ser 2 casas decimais. Tá? Então, terminado o cadastramento, gravo, e esse aqui é um produto já cadastrado. Olha aqui, ó, inclusive ele não me deixou cadastrar aqui porque já constava na lista. Então a gente vai gravar a informação aqui agora, ok, gravou a informação, o sistema já está com um novo item incluído. Então perceba aqui que eu já tinha 2 itens inclusos e agora ele já pegou de forma automática o código de número 3. Percebam que essa quantidade aqui está 0 e a gente vai alimentar essa quantidade depois em nota de compras, em notas de venda. Então, gente, esse é um cadastro de produto, a gente mostrou de forma automática isso aqui, mas é claro que eu posso cadastrar também pela consulta de cadastro e também eu posso fazer, por exemplo, o cadastro do item importando o XML. Então eu vou vir aqui no sistema, então a gente vai fazer aqui a opção de, vamos localizar aqui um XML, vamos vir aqui em outros, vamos localizar aqui um XMLs, né? Vamos pegar aqui até um XML de medicamento, tá? Então a gente vai abrir a opção e aí, como eu falei para vocês, né, ele vai poder, a partir desse momento, fazer o cadastramento do item. Então se eu clicar nesse botãozinho aqui, ó, tá? Ele vai, inclusive ele está me dizendo que esse é um produto controlado por lote, e aí vocês percebam que ele já trouxe aqui todas as informações, como por exemplo a tributação, como eu falei para vocês, olha só, ele já trouxe a tributação, o CEST também ele já trouxe, porque vocês percebam que aqui o CEST inclusive está colocado como manualmente, mas ele já trouxe o CEST, tá? Aqui ele já trouxe o preço que está no XML, por isso a importância de ter um índice, né? E claro, como for o medicamento, aqui ele já trouxe informações do medicamento, estoque controlado por lote, né, porque é um produto de medicamento, tá? E aí que eu falo para vocês, aqui na parte de quantidades, por exemplo, em estoque, eu não posso informar aqui agora, né, eu não deveria pelo menos informar a quantidade aqui, por quê? Porque ao gravar esse item, né, vamos colocar aqui um preço, ao gravar esse item, ok? Quando eu completo a informação aqui, ele vai possibilitar para que eu dê entrada através da nota que eu estou importando desse item. Então, se eu colocar a quantidade no lote, ele vai pegar aquela quantidade que já tem lá no lote que eu coloquei manualmente, mais a quantidade que está dando entrada aqui agora nessa nota. Então, por isso que é muito importante no momento do cadastramento, por exemplo, do item através do código, através da importação do XML, que vocês não coloquem a quantidade aqui, né? Principalmente se vocês vão chegar até o final da nota de compra. Então tem que tomar esses cuidados para que não dê problema nenhum no momento do cadastramento do item. E aí a quantidade poderá ficar até duplicada, de acordo com como que foi feito o procedimento. Então, pessoal, esse é o cadastro de produtos dentro do sistema, como que eu cadastro um produto dentro do sistema da DigiSat. Nesse exemplo a gente colocou aqui uma Biscoito Maria, tá? E olha aqui agora já aquele nosso item, o clonazepam, que a gente cadastrou através da importação do XML, né? Então vocês viram como que eu cadastro manualmente e como que eu cadastro também através da importação do XML. Depois a gente vai ter um vídeo específico desse consulta de cadastro, então aguardem que a gente vai fazer um vídeo sobre consulta de cadastro.
Ok, pessoal? Então esse é o nosso cadastro de produtos do sistema da DigiSat, como cadastra um produto, vocês viram de duas maneiras, né? São três maneiras, mas vocês viram agora manualmente e também vocês viram através da importação do XML. E ainda já era um item de medicamento também. Tá? Depois a gente vai fazer um outro vídeo da outra forma. Então aguarde os nossos próximos vídeos.